Então, vamos compartilhar, queridos, nessa noite, a palavra do Senhor. E eu gostaria que você caminhasse juntamente comigo aí, usando a sua Bíblia. Os textos serão mostrados aqui, mas você pode também testificar aí na sua Bíblia, tá bom? E eu gostaria já de mostrar aqui o tema, pode liberar aqui o tema da mensagem, é a troca. Então, vocês já observaram que aqui nesse cenário tem alguns sacos ali e tem uma cruz ali. O que isso significa? Nós vamos falar hoje baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Esses versículos, eles são bem conhecidos, mas eu gostaria muito da sua atenção. Nós iremos fazer uma ilustração aqui para que você entenda realmente como as coisas funcionam, baseado nos princípios da palavra do Senhor. Então, a troca. O que é essa troca? No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa... Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Você pode repetir esse último texto? Porque... Precisa ser mais empolgante, tá bom? Porque isso aqui é a palavra de Deus, então eu vou movimentar muito vocês. Porque... Quem está falando ousadamente isso para mim e para você é o próprio Senhor Jesus Cristo. E, queridos, nesses textos, Jesus, ele faz dois convites distintos. E esse convite que ele está fazendo para mim e para você, queridos, ele está aberto para todos que estão cansados e sobrecarregados. E esse cansaço e esse estar sobrecarregado, queridos, fala a respeito da nossa alma afligida, daquilo que o inimigo tem tentado tirar a nossa paz. E nessa noite o Espírito Santo ministrará não somente ao meu coração, como ao teu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela penetra no nosso ser, para quê? Para nos trazer liberdade, nos trazer edificação. Então, eu creio em nome de Jesus, que nós hoje faremos uma boa troca. Amém? E eu gostaria de incentivar você. Por quê, queridos? Incentivar você. Porque o que o Senhor está nos oferecendo aqui não é um alívio momentâneo, uma coisa rápida. Ele está falando de um descanso onde nós só podemos encontrar nele. E tudo aquilo que vem do Senhor é bom e é perfeito. Então, esses fardos aqui, esse saco, eles estão representando os fardos. Fardos pesados, fardos que têm nos afligido, que têm afligido o ser humano, fardos que têm tirado a paz do ser humano. Mas o Senhor, ele quer fazer essa troca, e eu creio em nome de Jesus que nós receberemos sempre do Senhor essa direção, não somente por nós, mas por causa dos outros também. Por quê, queridos? O Senhor, ele quer nos usar nessa geração. Porque no livro de Gálatas, capítulo 6 em diante, ele diz: levai a carga um dos outros. Você talvez pode dizer: pastora, mas eu não tenho peso, eu não estou sobrecarregada, eu não estou cansada. Amém por isso. Mas eu quero te dizer que você pode ser instrumento de salvação, de justiça, de libertação para alguém, levando a pessoa a entender que ela precisa de uma libertação em Cristo Jesus. Agora observe essa cruz aqui. Ela está vazia. E essa cruz, ela foi consumada por um propósito de Deus, determinado para a libertação, salvação do ser humano. E eu e você estamos envolvidos nesse propósito. Nós estamos envolvidos nesse propósito. Mas o Senhor, ele descreve: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Quem aqui sabe o que é jugo? Muita gente talvez não sabe o que é jugo. Olha o que é jugo aí. Jugo é uma peça de madeira. Pode liberar a imagem. E o jugo é uma peça de madeira colocada no ombro, nas costas dos bois, para que eles possam ser conduzidos a fazer o seu
seu trabalho no arado com efeito. Ou seja, essa peça de madeira liga os dois bois para que eles possam caminhar no mesmo caminho. E aí Jesus, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Eu quero que você me dê o seu, porque talvez você está caminhando por um caminho que não está lhe levando ao direcionamento. O que acontece? A pessoa responsável por esses bois, ela precisa colocar eles, bois que estejam na mesma direção, da mesma altura, para que eles não andem, como é que diz? Caxingando, como é? Mancando. Não é essa palavra. Como é? Capengando. Não é desnivelado. Mas que eles andem no mesmo ritmo. Aí Jesus está dizendo, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque eu quero direcionar a tua vida. Eu quero te levar pelo caminho certo. Eu quero te conduzir a um fardo leve que onde só eu posso te dar. Isso representa eu e você tomarmos posse daquilo que foi feito, o efeito da cruz do Calvário. Quando Jesus subiu aquele alto monte, levando sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre si, e a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, quando Jesus vai caminhando para aquele Calvário, pelas suas pisaduras somos o que, igreja? Somos sarados. Jugo representa submissão, representa unidade, representa ao mesmo tempo liberdade, representa equilíbrio, representa carga. Então, eu quero o jugo de Jesus. Não importa o que vão falar, não importa o que eu preciso renunciar, mas eu prefiro ficar com o dele, porque ele diz, porque o meu jugo é suave. Como diz o pastor lá de São Paulo, hoje eu estou esquecida dos nomes. Suave como a nave, Giovanni. Suave como a nave, tranquilo como um ganso, como um grilo. Suave na nave. Eu quero andar com Jesus porque o jugo dele é suave. Só que tem um detalhe, queridos. Talvez você pode dizer assim, mas nós passamos por dificuldade, passamos por aflição, sim. Lá em João, no capítulo 14, versículo 17, o Senhor, ele diz, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Ele está dizendo, olha, eu deixo para vocês a minha paz, o mundo, ele tem dado para vocês muitas coisas, mas eu dou a minha e eu quero que você pegue sobre vocês. Mas o Senhor diz assim também na sua palavra, no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós não estaremos isentos de problemas. Não vão dizer, a pastora Neiva disse que não vai mais ter problema nenhum. Gente, tem a dificuldade. Tá bom? Mas com Jesus nós iremos vencer elas. Sabe por quê? Porque Ele vai nos dar o direcionamento. O jugo vai estar sobre nós e nós iremos caminhar. Queridos, experimente aquilo que o Senhor já te entregou. Coloque em prática. Coloque em prática tudo aquilo que Deus já mandou você fazer. Queridos, quando Deus fala, a palavra dele é viva, eficaz, é penetrante como uma espada de dois gumes. Ela entra e ela faz a revolução na nossa vida. Deus é maior e Ele quer que nós venhamos ter sempre nele a esperança de tudo será conforme a sua vontade. Amém? Agora, fardo. O que significa? Fardo é uma carga tão pesada que faz a pessoa se sentir como? Oprimida e atormentada. O Ângelo colocou essa imagem, eu achei engraçada, né? Mas realmente essa pessoa, observe, não sei se todos conseguem ver, mas o rosto dele está vermelho, existe uma carga. E eu pedi para ele uma imagem onde representasse essa pessoa de fato sofrendo. Porque, queridos, uma coisa que a gente precisa entender, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E, consequentemente, queridos, aquilo que a nossa alma, que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os prazeres, eles afetam
querendo ou não, o nosso corpo. E é por isso que nós precisamos sempre estar muito ligados a Jesus, conectados a Jesus, para que Ele possa nos fortalecer. Não somente fortalecer o nosso espírito, mas também o nosso corpo, nos capacitando, nos dando saúde perfeita. Por quê? Porque Ele tem prazer em nos ver cumprindo o seu propósito. Ele tem prazer em nos ver cumprindo o seu chamado, porque o Senhor diz que é para a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E Ele não está falando somente de orar. Ele está falando de nós pegarmos esses pés tão perfeitos que Ele nos deu e sairmos da nossa zona de conforto e acessar o comando de Jesus e levar Cristo até aqueles que precisam ouvir sobre a redenção, sobre a salvação. Então, queridos, o Senhor é poderoso para curar toda enfermidade, para sarar toda doença. Ele é poderoso para limpar a nossa alma, retirando todas as mazelas e acrescentando tudo que é dele em nós. Amém? Agora tem um detalhe tão importante. A alma, ela está ligada com o espírito e o corpo. Pertence aos dois. E ela está ligada ao mundo espiritual, através do espírito, e ao mundo natural, através do corpo. E através da alma, eu tenho consciência de mim mesmo. Mas uma coisa, como que eu vou ter consciência daquilo que tem sido um fardo, que tem sido um peso, que tem me deixado sobrecarregado? Tendo consciência da minha situação, como eu estou. O que vez após vez eu estou lutando, eu estou travando uma guerra, eu preciso ter consciência da minha situação. Como que eu estou nessa área? O que tem me afligido? Eu tenho que ter consciência disso. Aí tem um detalhe, como que eu posso saber? Como a gente pode saber? Através de uma nova natureza que nós recebemos do Espírito Santo, uma vez confessando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É por isso, queridos, que nós pregamos a salvação. Nós pregamos o Evangelho para que todo mundo tenha consciência que em Jesus Cristo nós receberemos salvação. Nós receberemos cura, restauração em tudo aquilo que somente pode vir dele. Mas essa condição da nossa situação só será revelada por intermédio do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o nosso ajudador. É Ele quem vem nos ajudar a nos mostrar como nós estamos. E Jesus, Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas virá o ajudador, virá o consolador, virá aquele que vai te dar direcionamento. E é por isso que nós precisamos ter contato direto com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva sobre nós, ela se manifesta. E o Espírito Santo, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro que o Espírito Santo lhe conduzirá o perfeito caminho do Senhor, levando através de você restauração, transformação em tudo aquilo que você irá buscar nele. Em nome de Jesus. Amém? O Evangelho tem sido pregado, mas muitos têm vindo até Jesus apenas para resolver os seus problemas momentâneos, seus problemas terrenos, como enfermidade, como vida financeira bagunçada, como problemas familiares, e até aí. Mas somente até aí. Mas muitos não sabem como lidar com esses fardos. Mas Jesus, Ele destaca em sua palavra sobre um descanso ilimitado, a partir de uma entrega, onde Ele quer estabelecer conosco um relacionamento eterno, baseado na nova natureza que recebemos pelo poder do Espírito Santo. E Ele, queridos, Ele oferece esse descanso para todos aqueles que querem. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero, queridos, dia por dia, ir até o meu Jesus. Eu não posso negligenciar o sacrifício vivo que foi feito na cruz do Calvário. Porque, queridos, o que iria acontecer conosco era uma condenação eterna para o lago de fogo. Nós iríamos morrer e viver eternamente ali. Mas o nosso Deus, que é cheio de compaixão e misericórdia, decidiu entregar o seu único filho, que se esvaziou de sua própria vontade, de si mesmo, para o quê? Receber esse fardo. Ele aceitou essa troca. Ele aceitou essa troca. E hoje nós podemos fazer o seguinte, entregar para Ele.
Infelizmente, queridos, muitas pessoas têm negligenciado Jesus. Mas eu quero declarar sobre a minha e sua vida que nós não iremos parar no meio do caminho. Existe uma caminhada que nós precisamos seguir. Nós iremos permanecer firmes em Cristo Jesus. Amém? E quando ele diz, o meu jugo é suave, ele se refere a uma unidade. Diga, unidade. Porque essa é a finalidade dele, estar unido. E o que nós devemos fazer para receber o descanso do Senhor? Qual o caminho para isso? Olha o que diz no versículo 28, e eu gostaria que você lesse o versículo 28. Pode ler, 1, 2, 3. Só o versículo 28, você pode ler, tá bom? 1, 2, 3, leia. Muito bem. Perdão, queridos. Era o 28. Glória a Deus pela vida de vocês. Vinde a mim. Precisamos primeiro ir até Ele. Vinde a mim. Queridos, e esse vinde a mim, ele expressa conhecê-los. Conhecê-lo perfeitamente. Quando ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Aí eu acho tão interessante que lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23, a palavra de Deus nos diz, e conhecerão a verdade, e a verdade... E conhecerão a verdade, e a verdade... Como é que nós podemos ir até Ele conhecendo essa verdade, tendo acesso a Ele? Como? Através da sua palavra. Agora, cadê os soldados bem armados aí? Levante a sua espada aí, conhecendo essa verdade. Levante bem alto. Olha só que lindo, gente. Talvez muito tenha aí no celular, não tem problema nenhum contra isso, mas eu lhe aconselho a ter uma assim. Levante essa verdade. Gente, eu estava até testemunhando, eu estou fazendo um curso, e uma das pessoas que eu estou fazendo esse curso, ela falou que algo tão interessante. E ela não é cristã ainda, mas ela usa a Bíblia, ela usou um exemplo desse curso usando a Bíblia, e ela disse assim, olha, eu quero dizer para você, a Bíblia é o livro essencial para mim e para você aprendermos esses assuntos, porque a própria essência dela por si só se explica. Ou seja, Jesus é a essência. Jesus se explica, Ele é a verdade e Ele liberta. Então, quando você mergulha na palavra, você se enche da palavra, você está cumprindo o propósito do Senhor quando Ele diz, vinde a mim. Porque quando você vem até Jesus, você tem conhecimento das promessas dEle. Você tem conhecimento, estratégia, porque se está cansado, se está sobrecarregado, Ele vai te direcionar a como se livrar desses fardos. Mas como que nós vamos saber sobre essa libertação se a gente não tem contato com a palavra de Deus? Queridos, nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos fazer uso dela assim como nós fazemos do nosso celular todos os dias. Assim como nós temos acesso a outras coisas, a palavra de Deus, ela precisa ser acessada muito mais do que qualquer outra coisa. Ela precisa ser prioridade em nós e não pode ser negociada de forma alguma. Amém? Então, vinde a mim, conheça a verdade e a verdade os libertará. Seja perseverante. Agora tem um detalhe também. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 8, a parte A, nos diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Chegar a Deus é você dar um passo. Chegai-vos a Deus, Ele também se achega a você. Chegai-vos a Deus, Ele se achega a você. Chegai-vos a Deus. Eu estava testemunhando pela manhã que a minha discipuladora, a primeira discipuladora, que foi a minha cunhada, ela sempre falava desse versículo para mim. E eu, nova convertida, e ela disse assim, Neiva, decora Tiago 4:8. Decora. E eu disse, eu já sei, eu já decorei. Ela disse, tu já leu? Toda vez que eu ia fazer as outras meditações, ela mandava. Porque ela dizia, olha, se tu te achegar a Deus, eu tenho certeza que tu não vai para outro caminho. Ou seja, Ele é o teu caminho, Ele é a tua verdade, Ele é a tua vida, Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir.
Então, queridos, é desse jeito. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Aí o versículo diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aí eu perguntei para ela, porque houve uma curiosidade, o que é esse ânimo dobre? Ela disse: por isso que eu te digo, te achegue a Deus, porque nós somos pecadores. E uma vez que nós estamos perto dEle, alinhado com Ele, vivendo com Ele, esse ânimo dobre, que significa ser inconstante, uma hora está bem e uma hora não está. Mas se tu estiver tão ligada em Jesus, você vai se manter firme. E não vai desviar do caminho. Não vai fugir do caminho. Então, o segredo é: se achegue a Deus. Amém? Seja perseverante. Nada de ânimo dobre. O nosso único ânimo aqui é ir para o Senhor, ser alegre, como eu falei no início. A alegria do Senhor é nossa força. Tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Nós precisamos, queridos, ser pessoas fortes, temente ao Senhor. E essa alegria, ela tem algo também que nós aprendemos. Ela precisa ser contagiante. Nada de crente, nada de pessoa mal-humorada e estressada, porque no céu não entra estressado. No céu entra a pessoa alegre. Entendeu? Seja alegre. Está passando pela prova, então está dando glória a Deus. Está passando pela tribulação, está dando glória a Deus. Queridos, vocês vão ver o pastor Elcio, tudo isso que aconteceu com ele, mas a gente não vê o papai triste. Eu não vejo ele triste. Pastor Elcio, é porque a gente chama de pai para ele. É pai mesmo. Mas a gente não vê. Queridos, eu gostaria de falar algo também para você, até para motivar a sua fé. Por que nós precisamos nos achegar ao Senhor? Existem as circunstâncias, existem os problemas, as dificuldades, sim. Mas se você estiver em Cristo, ou você se apropria do que Ele diz, passareis por aflição, mas tem ânimo, ou você se anima, ou você vai para o fundo do poço. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente vá para baixo, Deus quer que a gente vá para cima. É daqui para frente, amém? Glória a Deus. Então eu creio que eu estou diante de uma igreja que é firme no Senhor. Não existe ânimo dobre aqui não. Existe uma igreja forte, perseverante no Senhor. Amém? Precisamos aprender também sobre Ele. Versículo 29. Aprendei de mim. Quanto mais aprendemos de Cristo, mais nos tornamos parecidos com Ele. Descobrindo que a beleza da vida está em quê? Amar, está em servir, está em compartilhar, em ajudar a quem precisa de modo livre, espontâneo e gratuito. E Jesus, ele era movido de compaixão. Mas ele disse para os seus discípulos, olha, ele falou para as pessoas, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Realmente, ele era humilde. E ele faz questão, porque eu sou manso, eu não ajo pelo impulso, eu ajo com mansidão, eu ajo corretamente. E é dessa mesma forma, ele quer que a gente pegue as características dele, as virtudes dele, os princípios dele e traga para nós. Amém? Esse é o nosso posicionamento. Precisamos aprender sobre Ele. Porque, de fato, Ele é manso, Ele é humilde. E nós, queridos, não podemos parar no meio do caminho. Precisamos nos movimentar em nome de Jesus. E eu tomo posse disso para a minha e para a sua vida. Amém? Mas olha o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, quando eu leio esse versículo, é como se eu pegasse uma lapada do Espírito Santo. Você erra por quê? Porque você não conhece. Como que eu vou, queridos, testemunhar? Como que eu vou me apropriar das promessas de Jesus se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não sei nada da palavra de Deus, é por isso que o Senhor, Ele quer, vinde a mim, todos os que estão achando, venha até mim, tenha acesso a mim, porque se você tiver acesso a mim, você não vai errar.